Olá, eu sou a Cristina, especialista sistêmica, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é constelação sistêmica. Bom, há muitos tabus em cima dessa fala, constelação sistêmica familiar. E eu vou começar quebrando um pouquinho o nome disso. Em alemão, é Familienstellen, família colocada. Por quê? Porque nós simplesmente colocamos a família no campo sistêmico. Eu explico o que é isso no outro vídeo. E nós observamos qual é o movimento oculto que acontece com essa família, com aquela questão ou com o problema, não importa. Qualquer um pode trazer à luz da constelação qualquer questão. A constelação, ela foi construída ao longo do último século, praticamente, por um homem chamado Bert Hellinger. Ele foi professor, ele foi teósofo, filósofo, sacerdote durante muito tempo, à frente de uma instituição chamada Maria Auxiliadora, na Alemanha, que seguiu à frente na África do Sul, e por lá ele ficou 17 anos, pôde observar inclusive as tribos. E como um bom estudioso, como um bom exímio psicólogo e estudioso do comportamento humano, ele foi desbravando e trazendo novas dinâmicas para a cura da alma e do ser humano. E nesse passar do tempo, ele conseguiu montar então essa prática, essa vivência das constelações familiares. Alguns falam terapia breve, outros falam um método, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós precisamos estar com a mente muito ampliada para conseguir compreender o quão profundo é isso. Porque a constelação, para começar, ela é fisiológica, ela vai mexer na memória celular. A constelação, ela é um movimento xamânico. A constelação é um movimento xamânico. Por quê? Porque ela trabalha com toda uma ancestralidade, e ele observou durante 17 anos os movimentos tribais, os movimentos primais dos seres humanos. E nesse movimento ele observou uma lei que eu, você e toda a humanidade transgredimos, violamos cegamente essa lei. E essa lei, essas leis, elas são tão sérias e firmes, fortes e implacáveis como a lei da gravidade. Na medida em que a gente viola essa lei, nós vamos nos ferindo ao longo da vida. Então, movimentos repetitivos vão acontecendo, é onde a gente fala, minha vida não anda, minha vida está travada, eu não consigo emprego. Ou por que uma pessoa consegue um emprego no meio de uma crise e eu não consigo nada? Toda vez que eu consigo um emprego, alguém está brigando comigo, o meu chefe é ruim. Eu tô sempre doente, a minha família tem um histórico de problema no coração, tem um histórico de problema com álcool, enfim. Essas reincidências são todas memórias celulares e são todas altamente curáveis ao olhar de uma constelação. Porque nós observamos sempre 3 leis, 3 pilares através das leis da ordem, através das ordens do amor. Os 3 pilares são pertencimento, hierarquia e compensação. Vamos falar um pouquinho do pertencimento. O pertencimento trata-se de uma lei onde todos pertencem e nós fazemos de tudo para pertencer aos nossos. Quanto mais eu negar que eu não quero parecer com a minha mãe, ou que eu não quero parecer com meu pai, ou que eu detesto a minha família, enfim, ou que eu detesto essa empresa, qualquer coisa, quanto eu mais negar, mais eu vou estar pertencendo. E tem coisas que
a gente faz para pertencer. Então, a minha mãe é briguenta, eu vou lá e brigo. Meu pai é briguento, eu vou lá e brigo. Isso tudo eu faço sem perceber, porque eu faço simplesmente para pertencer, para ser igual, para ser como. É um exemplo de como se pertence. E dentro da lei do pertencimento, a gente inclui também aqueles que a gente não vê, que são os excluídos, os abortos, alguns mortos que ficaram para trás e ninguém se lembra, sempre aquele primo problema, o tio que roubou, toda família tem uma questão. E normalmente a gente faz com que isso seja o excluído, né? Exclui-se a questão, porque é problema, não vamos olhar. Só que isso tudo pertence. E na medida em que você não olha, começa então a gerar problema. Segundo pilar, o pilar da hierarquia. Como uma água do rio que vem e passa e leva tudo, tudo que vem antes tem prioridade. Tem prioridade dentro do sistema. Então, esse é o pilar que a gente mais fura. Esse é o pilar que a gente mais viola. E quando a gente viola as hierarquias, a gente sai do nosso lugar e aí começam todas as confusões, todos os conflitos dentro de um sistema. Os irmãos mais velhos, dentro dos irmãos mais velhos, o mais velho tem preferência. Você sempre, enquanto filho, é menor que os seus pais. Os meus avós e os avós são sempre mais velhos e maiores do que os pais são maiores do que a gente, nós somos maiores que os filhos. E dentro dessas hierarquias ainda existem outras hierarquias que precisam ser observadas. E nós vivemos furando essas hierarquias. O que nós queremos fazer é salvar pai e mãe, e isso as crianças fazem desde pequenas. Nós crescemos e ficamos fora do nosso lugar. Só que quando a gente está fora do lugar, vamos para uma constelação, a gente se reposiciona, fica no nosso lugar, todo um movimento acontece e o sistema precisa ser recolocado. E aí começam as curas também, se movimenta uma energia fantástica. A gente vai então para o terceiro pilar, que é o pilar da compensação, do dar e receber de uma forma mais romântica. Para os homens, para os casais, sim, tem que ter o dar e receber, né? Então, uma mulher dá, o homem vem dar algo a mais, a mulher vem dar algo a mais, o homem vem dar algo a mais, e às vezes esse dar a mais de uma forma equilibrada, eu dei, agora eu recebo, depois eu dei, eu recebo, às vezes é muito para um casal, porque eles estão, cada um está olhando para um ponto onde um dá de mais, o outro dá de menos. E aí vai causando todo um desequilíbrio. A hierarquia sempre é furada, porque às vezes a mulher está no lugar do homem, o homem está desfavorecido na relação, não está no lugar dele, né? Então começa toda a questão. A compensação, a gente pode imaginar, dentro dessas leis todas, que ela é um mobile. Então quando nós vamos abrir o sistema, né? Quando a gente abre o sistema, seja ele com bonecos, ou seja em grupo, que é a minha preferência, ou até assistidas com cavalos, é como se nós abríssemos um mobile, dessemos um tapa no mobile. O mobile vai girar, 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 vai se movimentar e vai achar, cada peça vai achar novamente o seu lugar, vai achar onde fica melhor, de acordo com o ambiente, de acordo com o espaço, com o vento que está batendo, qual é o lugar para ela se acomodar melhor. É exatamente assim que é uma constelação. Nós vamos virar, vamos dar vamos mexer em toda a história, colocar as ordens do amor, que são frases de cura, o olhar na cura, porque muitas vezes qualquer questão que você traga é uma questão que dói na carne, mas dói muito, dói muito. E a gente fica naquela dor da repetição e da não compreensão, por que a minha vida não anda, por que eu não consigo um emprego, por que desde que eu terminei minha faculdade não vai, ou enfim,
às vezes são questões muito simples e que você se vitimiza, mas que está aí doendo muito, mas que tem a sua pergunta que não é respondida, ela sempre vai ter um olhar muito amoroso e sem nenhum julgamento quando você abrir o seu sistema. E você vai ver a sua vida realmente andar, porque você vai ter a conclusão, não só a vida a sua, mas também as das pessoas em volta do seu sistema, ou dentro do seu sistema. Então, esses três pilares, eles são leis que atuam fortemente e nós estamos o tempo inteiro violando essas leis. O tempo inteiro violando essas leis. E, obviamente, se a gente viola a lei da gravidade, a gente se esborracha no chão, né? Imagina essa outra lei, o que ela não faz com a gente. Sim, ela também nos fere. Bom, a partir desse momento, o que é o fisiológico? O que é fisiologicamente um impacto? Quando você termina uma constelação, todo um sistema foi mexido, não importa, as pessoas não precisam saber que você constelou. Eu acho até bacana, interessante, porque você vai ver o resultado de qualquer jeito. É muito impressionante porque algumas pessoas falam, nossa, eu constelei e acabou gerando uma situação com a minha mãe mudou tanto. Claro, existe todo um movimento de amor dentro do sistema, onde uma energia se desfaz. Então tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, é possível ter uma conversa, é possível ter um diálogo. E existe depois da constelação sempre um olhar que a gente pede, preste atenção, tome muita água, você tome muita água, você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter um sono excessivo, porque a constelação ela é fisiológica, então ela vai sim atuar sobre o seu corpo físico, e isso que é o incrível. A memória celular muda tudo, muda em você, então muda o seu mundo que tudo à sua volta muda. Hoje eu encerro por aqui, um vídeo curto, apenas com essa explicação breve do que é a constelação. E eu vou nos próximos vídeos explicar o que é o campo sistêmico, como são as constelações com cavalos, como que são as constelações com bonecos e outros materiais. Você aguarde os próximos vídeos e seja bem-vindo. Até mais!